Muito boa tarde a todos. Vamos ter que virar a página completamente. Vamos continuar a falar de segurança, mas não de segurança física. Não nos vamos ter em conta os cálculos físicos. Vamos entrar numa área um bocadinho mais sensível. Vamos entrar na área que é a importância social do inspetor na segurança e combate à sinistralidade rodoviária. Vamos ter primeiro aqui uma apresentação com o professor Dr. Francisco Nunes, que leciona no ISCTE. Peço a vossa atenção, mas de certeza já receberam aí uns papéis, à entrada da outra sessão receberam uns papéis. Alguém não tem esses documentos? Tem todos o documento? Está tudo? Isto é para participarem, portanto, vamos dar início à sua apresentação. Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Espero não contribuir para a vossa natural sonolência a seguir ao almoço, coisa que eu compreendo perfeitamente sendo alentejano. Enfim, eu queria agradecer ao engenheiro Paulo Arial este convite para vir tecer alguns comentários sobre este tópico tão importante, que enfim, o tópico que me foi dado foi para refletir um pouco sobre a importância social do inspetor na segurança e combate à sinistralidade rodoviária. O desafio, mais concretamente, foi lançado ali pelo meu colega João Queiroz. Tive o prazer de encontrar aqui também o meu caro amigo António Nunes. Enfim, obrigado desde já a todos pela boa recepção que tive. Eu não esperava que fosse de outra forma. De modo que entre os dois vamos tentar criar aqui algum espaço onde possamos refletir sobre a importância social do inspetor numa atividade desta natureza e de que forma é que ele pode contribuir para a segurança e para o combate à sinistralidade rodoviária. Vamos dividir esta sessão em duas partes, não necessariamente com tempos iguais. Vou começar eu, Francisco Nunes, já fui apresentado. Em seguida entrará o meu colega João Queiroz. E, enfim, está na altura de começar. Apesar de o nosso foco ser o do inspetor, eu gosto sempre de começar por pensar um pouco no contexto um pouco mais local, um pouquinho mais imediato, no qual os inspetores ou qualquer profissional desempenha a sua função. Eu penso que uma boa maneira será de abordar este tópico da importância social do inspetor será começar por falar na razão de ser das empresas de inspeção e terminaremos também falando nessa mesma razão de ser. Não fiquem preocupados, pelo meio iremos ter a ocasião de pensar com um pouco mais de detalhe na função desempenhada por estes mesmos inspetores. Eu, enfim, quando penso em empresas em geral, gosto sempre de pensar que elas não têm um propósito único. Gosto sempre de pensar que as empresas servem para pelo menos duas coisas. Servem para duas finalidades, pelo menos duas ao mesmo tempo. Eu chamo a uma finalidade utilitária, a outra tem um nome um bocadinho mais pomposo, e eu chamo-lhe finalidade normativa. Isto é muito simples. De um lado, temos empresas que, naturalmente, e foram muitas delas criadas para isso, procuram maximizar o seu rendimento, o resultado do seu trabalho. Foi por isso que eu optei por aquele símbolo do euro. Procuram, dentro do seu contexto, proporcionar, nomeadamente aos seus proprietários, acionistas, donos, o que seja, dependendo do tipo jurídico da empresa de que estamos a falar, procuram proporcionar um bem-estar, no fundo, maximizar os rendimentos e os investimentos que eles fizeram nessas empresas e que legalmente têm direito a apropriar-se dessas mesmas mais-valias. Mas as empresas não servem só para isso. Eu diria que as empresas, quando são criadas, enfim, poderão servir para isso. Muita gente cria empresas justamente porque precisa de viver, precisa de proporcionar o bem-estar a si próprio e à sua família. Mas as empresas, ao fim de algum tempo, não servem só para isso. Elas vão ganhando, mesmo que não tenham a priori, vão ganhando aquilo que eu chamo uma dimensão normativa. Isto é, há obrigações
institucionais e obrigações sociais às quais elas não podem fugir. Se nós acharmos que há empresas que estão muito preocupadas com um aspecto e mais ou menos preocupadas com uma destas dimensões, normativa e utilitária, muito com um ou pouco com outro, nós podemos considerar que, enfim, basicamente existem 4 tipos fundamentais de empresas no que diz respeito a esta maneira de ser que elas próprias têm. Nós podemos dizer que existem empresas egoístas, enfim, que se preocupam sobretudo com a eficiência e maximizar os resultados imediatos no curto prazo dos seus donos, acionistas ou o que seja. No lado oposto teremos empresas altruístas, que se preocupam sobretudo com a contribuição que essas mesmas empresas têm para bens maiores, bens superiores a elas próprias, não é? Há bens de primeira instância, há bens de segunda instância. Nós dizemos que bens de primeira instância são aqueles bens que nós proporcionamos, nós queremos proporcionar ou queremos obter por si mesmos, não são meios para atingir outros fins. Por exemplo, eu considero um bem de primeira instância a justiça, a saúde, o equilíbrio social, o desenvolvimento integral do ser humano. Tudo isso são bens em si mesmos que não têm justificação nenhuma, não precisam de justificação nenhuma para existirem. A segurança faz parte de um bem dessa natureza. Um bem de segunda instância será dinheiro, não é? Eu preciso de dinheiro não para ter o dinheiro lá em casa e olhar para ele. Eu preciso de dinheiro porque preciso de viver eu próprio e proporcionar uma boa vida, o melhor possível, à minha família. Portanto, o dinheiro não é um bem em si mesmo, ou é para ser investido, ou é para ser utilizado no bem-estar daqueles que nos rodeiam. Enfim, podendo ter uma perspectiva mais próxima, não é? Aqueles que me rodeiam, que é a minha família, ou então a comunidade como um todo. Portanto, eu diria que, no meio disto tudo, nós podemos ter empresas mais egoístas e mais altruístas, consoante o lado da balança que tendem a privilegiar. Podemos também ter empresas que, fui buscar aquele nome, são anémicas, que não têm nem muita preocupação com a eficiência para terem boa rentabilidade, nem muita preocupação com o papel social que desempenha a contribuição para um bem que é bom em si mesmo, esse bem que é bom em si mesmo, não precisa de justificação. E depois, no fundo, no quadrante superior direito, temos as empresas que eu gosto mais, que não são fáceis, toda a gente gosta mais. São aquelas que se preocupam com, enfim, ser utilitárias, mas ao mesmo tempo ter sempre presente em tudo o que fazem, na maneira como trabalham, na maneira como configuram a sua oferta de produtos e serviços, na forma como criam procedimentos internos para trabalhar, nos desafios que colocam aos seus próprios colaboradores. Empresas, enfim, que nós podemos considerar integrais na medida em que se preocupam também com a existência de bens maiores na nossa sociedade, aqueles bens que são bens em si mesmo. Considero a segurança e a saúde, a justiça e por aí fora, bens que não precisam de justificação. Não servem para mais nada sem ser eles próprios. É neste quadro de empresas que, provavelmente, a inspeção se desempenha, se realiza, na medida em que, provavelmente, nem todas as empresas são iguais. Calma, eu não vou aqui inquirir aos responsáveis das empresas presentes em que quadrante se situam. Até porque isso não é uma coisa óbvia de identificar. Seja como for, como é que estas características daquilo que as empresas são, não é? As empresas, qual é que é o propósito da existência delas, não é? É para ganhar dinheiro, é para atingir um bem em si mesmo, é para as duas coisas, não é para nenhuma delas, é para mais uma mais do que outra. Como é que isto depois chega ao funcionamento cotidiano de quem trabalha nessas mesmas empresas? Nomeadamente empresas de serviços. Na medida que as empresas de serviços se distinguem das empresas que produzem produtos, porque, enfim, tudo é feito pelas pessoas que lá trabalham no seu dia-a-dia. Que os protagonistas de uma empresa que presta um serviço não são os equipamentos, não são as tecnologias que lá estão. As tecnologias e os equipamentos apenas são auxiliares do julgamento dos profissionais que lá trabalham. Quer dizer, isso não, também não era preciso eu vir cá para convencer as pessoas dessa realidade, não é? Isso é completamente óbvio. Como é que esta forma de pensar o que é que uma empresa é se traduz na forma como a empresa trabalha? Bom, há duas vias de lá chegar. Ou os gestores, eles próprios, têm uma mentalidade integral, eles próprios conseguem lidar com esta dualidade, ser utilitário e ser normativo, porque às vezes
Às vezes, estas duas realidades, ser utilitário e normativo, às vezes isto entra em conflito, não é? Se eu quiser maximizar o dinheiro que recebo ao fim do ano por aquilo que faço, posso pura e simplesmente, por exemplo, baixar o meu nível de serviço. Já está. Tenho menos gente, faço as coisas mais depressa. Não dou tempo para que, dou menos tempo para que, no ato da prestação do serviço, os meus colaboradores interajam menos com os meus clientes, porque estão apressados, têm muita coisa para fazer, contratei menos gente, despedi não sei quantos, não os substituí. Se eu fizer só isto, estou-me a preocupar com o lado mais utilitário, não é? Bom, a gestão na prática significa que, a gestão deste tipo de entidades significa que os gestores têm muito trabalho a fazer na forma de, na sua própria cabeça, antes disto se conciliar em práticas específicas, na forma de, na sua própria cabeça, ligarem estes dois elementos. Estes dois elementos. O que é que eu estou cá a fazer? Eu preciso de ganhar a minha vida e ter um bom rendimento, mas ao mesmo tempo estou a contribuir para um bem que é um bem em si mesmo. Nós dizemos que quando um gestor é capaz de fazer isso, ele ganha uma qualidade que não é fácil. Nós chamamos de gestores janusianos. Nome bonito. Janusiano significa, veio do deus grego, o Janus. O Janus é o deus que nos deu o nome Janeiro, não é? O nosso mês, primeiro mês, não é? Janeiro, não é? Este deus era representado na antiguidade com uma cara, duas caras, eram uma cara para a frente e outra cara para trás. É por isso que o primeiro mês é o mês que faz a passagem ao ano anterior, entre o passado e o futuro, o ano que vem, não é? Era o deus das portas, das passagens, das transições. Era o Janus, o janeiro. Nós dizemos que um gestor que é capaz de fazer isto é um gestor janusiano, por causa disso. Consegue ter ao mesmo tempo na sua cabeça a capacidade de lidar estas duas motivações fundamentais que estão por trás da criação do que é, ou do sentimento, ou do sentido do que é criar uma empresa. Voltaremos a isto um pouco mais para a frente. Eu diria que, para além deste desafio dos gestores serem janusianos, apesar das pressões todas da diminuição das margens, este trabalho, esta ligação entre uma dimensão utilitária e uma dimensão normativa, cabe também a quem executa todas as tarefas, nomeadamente, caberá também, presumo eu, aos inspectores. E é aqui que eu vou centrar a minha intervenção. A minha principal mensagem é tão simples quanto isto. Está representada naquela imagem que está ali. É que os inspectores, como qualquer ser humano que executa uma função, não é o intérprete passivo do papel que alguém se lembrou de lhe dar. Dois inspectores, com funções teoricamente semelhantes, provavelmente, até dentro da mesma empresa, ou quando se comparam empresas diferentes, provavelmente não executam as suas tarefas exatamente da mesma maneira. Não distribuem o seu tempo exatamente da mesma forma, não o ocupam da mesma forma e provavelmente não se relacionam com as pessoas com quem têm que se relacionar, colegas de trabalho, chefias e clientes, todos da mesma maneira. Ninguém faz isso. 2 médicos não o fazem, 2 professores não o fazem, 2 empregados de mesa não o fazem. Presumo eu, peço agora desculpa, sem perceber muito bem, sem conhecer a fundo a vossa atividade, não o fazem, presumivelmente, 2 inspectores. A isso chamamos, aqui na minha terminologia, na nossa terminologia, o facto de todos os profissionais de todas as profissões serem, pelo menos em parte, artesãos do seu próprio posto de trabalho. Artesãos do seu próprio posto de trabalho. Temos ali um artesão que está a tirar umas imagens de uma pedra bruta, mas enfim, a imagem é genérica, não é? É que os inspectores, digo eu, podem contribuir para equilibrar aquelas 2 dimensões, utilitária e normativa, se fizerem artesanato do seu próprio posto de trabalho, em certo sentido. Na medida em que, repito, toda a gente dá a sua achega na sua própria função, não é? Quem gosta do 007 sabe disso. Tivemos não sei quantos atores, o papel é sempre o mesmo, não é? Mas os diferentes atores interpretam-no à sua maneira, dão-lhe o seu cunho. É isso que nós chamamos artesanato do trabalho.
Portanto, o artesanato de trabalho é o que está aqui por baixo. Quando as pessoas pensam, o que é que eu faço no meu dia-a-dia? Como é que eu distribuo o meu tempo? O que é que eu faço entre duas tarefas? Quando pego nos papéis de um sítio para o outro, o que é que eu estou a fazer com isso? Nós chamamos isso de artesanato do trabalho. O artesanato do trabalho é aquilo que vai fora da função tal como nos é dada, não é? Podemos ter uma função tal como nos é descrita e os gestores dão-nos isso para nós fazermos, os nossos chefes dão-nos isso, é esta a tua função. Mas depois o sítio onde eu vou trabalhar não é aí. O sítio onde eu vou trabalhar é naquela margem de autonomia que toda a gente ganha. Uma vez estava a falar nisto a alunos meus que têm experiência com qualquer trabalho e diziam, não, quando nos dão uma função para fazer, nós temos é que a fazer. A função vem com regras e procedimentos. E eu passo a vida a cumprir regras e procedimentos. Como tal, não faço artesanato de trabalho. Mentira. As regras e os procedimentos não são contrárias à autonomia das pessoas na execução do seu próprio trabalho. Eu costumo dizer a esses meus alunos na brincadeira que é, se já viram algum filme sobre prisões, nomeadamente prisões americanas, não é? Há tantos filmes sobre prisões americanas, são o contexto onde há mais regras e mais procedimentos, tudo definido, mas também é o sítio onde há mais maiores maluqueiras deste mundo. Mas, não é? Portanto, o que quer dizer que não são regras por si só, nem as pessoas por si só, que fazem o resultado do trabalho. O resultado do trabalho há de ser sempre uma conjugação entre estes dois elementos. E esta ideia de artesanato do trabalho, que eu vou usar para desafiar alguns dos presentes daqui a bocadinho, a ajudar-nos a repensar o que é a importância e o papel, e até onde é que vai a importância e o papel dos inspectores na promoção da segurança e da sinistralidade, promoção da sinistralidade, não, a redução da sinistralidade no contexto do trabalho. Enfim, nós podemos dizer que se admitirmos que as pessoas são ativas, pelo menos parcialmente ativas, dentro de certos limites, na construção do seu próprio posto de trabalho, nós sabemos que as pessoas tendem a fazer esta construção basicamente na conjugação de 3 tipos de alterações. Isto é, quando alguém faz artesanato de trabalho, basicamente nós podemos dizer que está a alterar conjugadamente ou isoladamente um destes 3 aspectos: tarefas, relações e pensamento. O que é que nós chamamos de artesanato das tarefas? Bom, artesanato das tarefas é quando nós começamos a fazer tarefas diferentes daquelas que fazíamos aqui há uns meses atrás. Nós próprios decidimos que há tarefas que devíamos fazer sem que ninguém nos tenha dito, agora tens de fazer estas tarefas assim. Não. Nós damos para nós próprios, porque achamos que devemos fazer, damos a nós próprios a responsabilidade de as executar e passamos a executá-las. Capturamos aquele espaço. Quem nunca fez isso? Levante o dedo. Toda a gente já o fez. O que é que chamamos de artesanato de relações? Basicamente é a mesma coisa. Só que em vez do foco estar nas tarefas, consiste em alterar a natureza das relações que estabelecemos com as pessoas com quem temos que trabalhar. Com quem é que nós temos que trabalhar? Muito simples. Os nossos chefes, os nossos colegas com quem articulamos e, se calhar, alguém particularmente importante, como havia hoje à mesa onde estive a almoçar, o contacto, a relação com os clientes, que provavelmente talvez sejam, cada um deles, uma oportunidade de nós trabalharmos essa imagem que eles têm de nós, não é? Não há melhor sítio para construir imagens de profissionais do que quando nós temos que contactar com eles, não é? Isto visto do ponto de vista do cliente. Portanto, fazemos artesanato de relações quando mudamos as relações que estabelecemos com os outros. Finalmente, há um terceiro tipo de artesanato que é muito interessante, que é que está ali assinalado com a designação de artesanato cognitivo. O que é que significa cognitivo? Cognitivo não é nada do outro mundo. É uma palavra que se utiliza para dizer o que é que nós pensamos. É sinónimo. E dizer que qualquer coisa é cognitiva é dizer que é uma coisa que acontece na minha cabeça. Já está. Pronto. Cognitivo. É o que eu penso. O que eu penso é cognitivo. Aquilo em que eu acredito é cognitivo. O meu raciocínio é cognitivo. Ou seja, tudo o que se passa na minha cabeça, que seja igual a pensamento sobre as coisas, já está. É cognitivo, mais nada. E então, o que é que significa fazer artesanato cognitivo? Significa começar a estabelecer conexões e a atribuir significados diferentes àquilo que nós fazemos,
Há aquilo que nós viremos a fazer e há relações que nós estabelecemos e há relações que nós iremos estabelecer no futuro. Isto é que é artesanato cognitivo. Eu entender de forma clara, quando estou a fazer algo, qual é que é o significado que isso tem, para que é que serve? Para que é que serve? Qual é que é a contribuição que isso tem mais para a frente? Portanto, artesanato do trabalho é isto. E como os seres humanos não são entidades passivas, não são máquinas, não são peças de máquinas à espera de serem acionadas e ligadas e tiradas e colocadas, pensam no seu dia-a-dia, nós passamos a vida a pensar o que é que andamos cá a fazer. Para que é que serve o nosso trabalho? Porque nos relacionamos como nos relacionamos, com os nossos colegas, clientes e etc. Esta história do artesanato do trabalho vem de uns colegas nossos, não são portugueses, são de outro país, que andaram uma vez a visitar jardins zoológicos. Andaram a visitar jardins zoológicos. E foram falar com as pessoas que tratavam dos animais, os tratadores. E colocaram-lhe questões muito básicas. Diz-me lá o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Como é que tu utilizas o teu tempo? Para que é que trabalhas? E encontraram uma minoria de pessoas que, perante estas perguntas, respondiam coisas como esta. Bom, eu, na verdade, o que faço é limpo as jaulas e limpo os espaços e dou comida. É isso que eu faço. Sou tratador de animais. Na verdade, é isso que eu faço. Eu limpo as jaulas e alimento os animais. De acordo com as normas de alimentação que eles têm, é isto que eu faço. No entanto, havia outras pessoas a quem eram feitas exatamente as mesmas perguntas e que diziam exatamente isto. O que é que eu faço? Sim, eu, de facto, limpo, cuido da higiene e dou de comer. O que é normal. Mas quando faço a higiene, estou a prevenir a saúde futura dos animais. Estou a garantir que eles, enfim, estão num ambiente o mais parecido possível com aquele onde eles vieram. Quando os estou a alimentar, estou a ter o máximo de cuidado para que a dieta seja o mais parecida possível com aquela que eles tinham no sítio onde estavam. Portanto, eu não estou a limpar dejetos, nem a alimentar. Eu estou, por exemplo, o que eu faço, na verdade, é proteger estas espécies. Proporcionar-lhes uma vivência tão interessante ou tão protegida quanto possível e tão próxima quanto possível daquela que eles tinham lá, no sítio de onde vieram. E havia outros que, para além disto, diziam, bom, eu não faço só isto. Os animais não sabem falar. E adoecem. E uma coisa que eu faço, como os conheço todos um a um, pelo nome, conheço os hábitos todos que eles têm, eu sei interpretar os sintomas que ele tem de tal maneira que quando o veterinário vem, eu sou a voz que eles não conseguem ter. Eu explico ao veterinário exatamente quando é que apareceram os problemas, o que é que eu acho. Estou perto deles. Sirvo dele de ligação. E mais, quando eu estou a fazer as minhas atividades e aparecem aqui visitantes, ainda faço uma outra coisa. Eu educo os visitantes. Explico-lhe de onde é que eles vêm, explico-lhe peculiaridades do seu próprio comportamento, eles acham o máximo. Explico-lhes quando é que eles acasalam, porque é que não acasalam. Explico-lhe tudo isso. Os visitantes vão daqui completamente cheios de informação, coisas que não iriam se eu não lhe explicasse isso tudo. Todas estas interpretações entre eu limpo dejetos e dou comida, até eu sou educador ou eu sou aquele que que está em melhores condições de perceber como é que eu hei de proteger um animal, isto é o artesanato do trabalho aplicado ao caso concreto de um tratador. Aonde começa e aonde acaba, uma boa parte depende do próprio. Do alcance que se dá a si próprio. Da maneira como pensa aquilo que faz, as relações que estabelece com outros e as tarefas que reivindica para si porque acha que têm que ser feitas. E se isto for assim, se os inspectores pensarem um pouco no seu trabalho com uma filosofia de artesanato, provavelmente estamos em condições de moldar uma função mais capaz de tornar visível
porque penso que é isso que se trata, tornar visível a contribuição para a segurança e para a redução da sinistralidade. Muito bem, estamos quase a chegar ao exercício que eu preparei, dirigido a pessoas que se dedicam à inspeção. Mas se houver outras pessoas com outras funções que não sejam em centro de inspeção que queiram executar, isto que eu acabei de dizer aplica-se a toda a gente. Eu já fiz para mim próprio, mais do que uma vez. O exemplo, andei à procura de exemplos para trazer para cá, para vocês se inspirarem-nos a fazer o vosso exercício. Eu tenho exemplos com quem já trabalhei, com diretores comerciais, secretárias, cozinheiros de comida, de cozinha gourmet, e tenho de médicos. Optei pelo médico porque me parece que é uma função que, enfim, implica... Tem as duas coisas, não é? Também tem as duas coisas, verdade? Tem as duas componentes e é também bastante... É técnica e implica alguma componente manual. Professores, não vale a pena. Que são atividades particularmente desinteressantes. Então o desafio que eu vos trouxe, basicamente, é trazer-vos esta ocasião de pensar como é que podem fazer artesanato das vossas funções. Eu como eu dizia, dirigiu particularmente a quem trabalha diretamente em atividades de inspeção, mas outras pessoas presentes que queiram experimentar. Está ali o João Vaqueiro, que eu também já desafio a fazer esse exercício. Vou dar um exemplo do exercício que vos vou pedir para fazer. Depois quero ver se há alguém com coragem de vir cá explicar as alterações a que se propõe. Em que é que consiste esse exercício? É muito simples, não fiquem preocupados. Vocês encontram numa página, que é a página 1, que tem basicamente este slide em branco. Não me enganei, para não? A página número 1 tem este slide em branco. O que é que irão fazer aí? Vão distribuir basicamente as vossas principais tarefas. O que é que fazem hoje em dia? Como é que distribui o vosso tempo? O exemplo que eu trouxe foi de um cirurgião. Se repararem, há 3 tipos de caixas. Há umas caixas maiores, umas intermédias e umas mais pequenas. Nas caixas maiores, vocês deverão escrever as tarefas, as atividades que vos ocupam mais tempo, que vos consomem mais energia. Ok? É nas caixas grandes. Nas caixas intermédias, peço desculpa, nas caixas mais pequenas, devem colocar aquelas atividades que vos consomem menos tempo, menos investimento, menos energia. E nas caixas do meio, bom, as que estão no meio, as que vos consomem tempo assim, energia assim. Esta é a primeira parte do exercício. Ok? Como vem o nosso amigo Dr. Artésios, que é um artesão, tem um nome, enfim, foi eu que lhe inventei, eu é que o batizei, ele não se chama assim, este em particular. Ele basicamente diz, nas caixas grandes, diz que faz cirurgias, o que é normal, porque ele é cirurgião. Vê doentes no consultório, faz trabalho de secretária e escrita de casos. São as suas principais atividades. Depois, as intermédias são dar conselhos a outros profissionais, contacta doentes e outros médicos, faz visitas ou rondas no hospital, assiste a apresentações, discussões de casos e conferências e, finalmente, aquilo onde ele investe menos tempo e menos energia, mas também faz, é falar com os familiares, treinar outros médicos que estejam em formação e aprender novas técnicas. Isto é simples, isto faz-se em 3 minutos. Querem experimentar? Se não quiser, naturalmente é um desafio, não é? Só experimenta quem achar bem. Atenção a onde é que colocam as atividades. Não se esqueçam que as caixas maiores são aquelas que merecem mais energia, mais dedicação, mais tempo, e as mais pequeninas são o oposto. No meio, as restantes.
eu vou dar instruções sobre como é que isto poderá fazer. Lembram-se do nosso amigo Dr. Artésios? Isto é o que ele fez antes, isto é o que ele fez depois. Se repararem, ele não fez grandes alterações. Olha ali. Adicionou a tarefa de dar aulas ou conferências e mudou apenas aprender novas técnicas numa caixa de tamanho médio e colocou dar conselhos a outros profissionais numa caixa pequena. Se repararem, ele também acrescentou alguns comentários em parênteses. Ou seja, ele já está a pensar sobre o assunto. Portanto, isto é o que ele se propõe de fazer depois. Quais é que são as dicas? Portanto, o que é que eu vos peço para fazer agora em seguida é, no outro diagrama, que se há de chamar o seu diagrama, na outra página, o que eu vos peço que façam, na verdade, é dizerem o que é que se propõem a alterar. Para se proporem, como dicas para se proporem a alterar, eu só deixo 3. Vocês podem fazer propostas de alteração ao vosso próprio posto de trabalho, com esta filosofia do artesanato, com base nos critérios que acharem bem. Eu dou 3 sugestões de 3 critérios que me parecem ser especialmente importantes para guiar a mudança do que é que vocês fazem hoje para o que é que vocês propõem fazer em seguida, daqui para a frente. O que fazem hoje é o que vocês acabaram de fazer. Onde é que vocês gastam mais tempo, põem mais energia, já está distribuído. Agora vão fazer o diagrama mesmo, que é o que é que eu me proponho fazer, o que é que eu me proponho alterar. Não precisa ser muita coisa. Mas aquilo que, quando estiverem a alterar, pensem no seguinte. O que é que eu posso alterar de maneira a que o meu trabalho permita que eu use melhor os meus pontos fortes? Aquilo em que eu sou bom. Segundo critério. O que é que eu posso alterar de tal maneira que esse mesmo trabalho esteja mais próximo daquilo que eu gosto realmente de fazer? Segundo critério. Terceiro critério, para ligar à nossa abertura das tais empresas normativas. O que é que eu posso fazer de tal maneira que, quando olho para o meu trabalho, através disto que eu faço, eu sei que estou a contribuir para um bem que me ultrapassa a mim próprio. Portanto, um bem que é bom em si mesmo. Um bem em si mesmo. Quando estiverem a fazer alterações, podem fazer alterações levando em linha de conta estes 3 parâmetros. São estes 3 parâmetros e não outros quaisquer, porque se consegue demonstrar que eles são particularmente importantes para nos ajudar a fazer o artesanato do nosso próprio posto de trabalho. Eu presumo que vocês têm um slide com isto aí. É o número 2, salvo erro. Número 2. E ao preencher agora o próximo diagrama e quando estiverem a pensar na maneira como vão redistribuir as primeiras tarefas para as segundas tarefas, vocês verificarão que, se o fizerem, tendo em mente estes 3 elementos, o resultado final será muito mais interessante do que o primeiro. Já terminaram? Eu ia pedir a 2 voluntários, se pudessem vir aqui à frente. Vinha aqui um do lado esquerdo e vinha aqui um do lado direito. Aqui do lado direito eu ia pedir uma senhora. Eu trabalho na Control Alto, portanto conheço ali algumas caras. Estava ali a olhar para a Sílvia. Ó Sílvia, não se importa de chegar aqui à frente? Eu agora aí do lado esquerdo, um inspetor ou alguém da responsabilidade das inspeções que chegasse aqui à frente para dividir a sua experiência. Já fiz uma caixa depois, pelo menos já consegui fazer uma caixa. Já não foi mal. Muito bem. Ok. Eu ia pedir um microfone. Sim, é dizer basicamente o que é que pôs nas caixas grandes, nas caixas intermédias e nas caixas pequenas e depois o que é que se propõe a alterar. Acho que não é preciso. Basicamente isso. É preciso. Silvia, agora. Vamos lá. Então vá. Nas caixas grandes pus portanto, a gestão da equipa, a supervisão e o acompanhamento de inspeções, no nosso caso, que é muito importante, e o atendimento aos clientes, basicamente foi isso. Sim, mas pode continuar com a sua. Força, Okay. E as intermédias? O que é que Nas pode? intermédias, a gestão do centro, fazerem inspeções, a legislação e o trabalho administrativo
tudo aquilo que envolve, não é? exatamente. Portanto, depois também temos, não é assim tão menos importante, mas temos as nossas plataformas, portanto, internas, que também temos que gerir, e pronto, e tudo aquilo que envolve, basicamente. No meu caso, as tarefas que me consomem mais tempo são as reuniões, o desenvolvimento de apresentações, acompanhamento de dados de negócio, o acompanhamento à equipa propriamente dita, e depois pus aqui um conceito um bocadinho mais transversal, que é reação, ou seja, aquilo que estávamos a conversar ali à socapa, que somos mais reativos normalmente do que propriamente proativos. Em termos de intermédio, o acompanhamento ao terreno e a visão do mercado, ou seja, não só em termos de legislação, mas em termos de o setor propriamente dito. E depois, nas caixas mais pequenas, infelizmente, melhorias e tempo para pensar. Foi aquilo que eu coloquei no meu template. Ok, agora podemos passar às alterações que se propõem fazer. Exato. Não precisam de ser todas, mas as principais. É assim, isto como pronto, são coisas, o tempo é curto para pensar e basicamente acho que há sempre melhorias a fazer, e quando nós pensamos, acabamos sempre por encontrar alguma coisa que ficou mais esquecida, ou que, por exemplo, eu estou a recordar-me aqui que motivar os colaboradores também é uma coisa que não escrevi, mas que eventualmente poderia ter escrito. Sei lá, mudava, e coisas... E mudava de caixa ou não? É assim, como não tinha escrito, mas punha talvez numa das caixas grandes também, porque acho que é muito importante termos a nossa equipa motivada, porque só assim é que conseguimos estar todos a trabalhar de forma a ter resultados. João. No meu caso, a primeira grande alteração que fiz foi passar das caixas pequeninas para as caixas principais, o investir mais tempo em planear e estruturar. Obviamente, ajustado àquilo que são as nossas expectativas do que é contribuirmos para quer a parte normativa, quer a parte mais financeira, chamemos-lhe assim, das nossas empresas. Depois também colocaria dentro das caixas mais principais o acompanhamento do terreno e do mercado, que é fundamental para todos nós, para termos conhecimento da nossa atividade, do nosso setor, e o acompanhamento das nossas equipas no terreno também é fundamental para nós. E provavelmente nas caixas mais intermédias colocaria as reuniões e desenvolvimentos de apresentações, e não cheguei às mais pequenas, porque é um exercício muito introspectivo e, portanto, preciso de mais algum tempo. Está bem? Bem, ok, ótimo. Muito obrigado aos dois. Muito bem, assim consegui garantir-te que já está toda a gente dentro do espírito, como eu disse há bocadinho. Eu não espero que o exercício fique completo hoje. Seja como for, eu queria que isto pudesse ser levado para casa, de tal forma que possamos parar um pouco mais de tempo para pensar como é que se distribui atualmente e o que é que eu tenciono introduzir, sempre tendo em mente que as introduções não podem ser feitas, ou não deverão ser feitas de forma aleatória. Isto é, eu posso apagar tarefas, adicionar tarefas ou atividades e mudá-las de caixa consoante a energia que tenciono vir a dedicar-lhes. Às vezes há mudanças dramáticas, outras, enfim, não chegaram a acontecer, não chegaram a ser pensadas, mas no caso do João há mudanças muito claras, dá a ideia que ele não está a fazer exatamente muito bem aquilo que ele acha que devia fazer, não é? Ok? Portanto, os eixos para nos ajudar a pensar melhor o que é que vamos a fazer no futuro é de tal maneira que, ou seja, o nosso trabalho deverá ser alterado de tal maneira que, permitirá usar melhor aquilo em que nós somos bons, ninguém gosta de ser incompetente naquilo que faz. 2, que seja mais perto daquilo que eu gosto realmente de fazer. E 3, aquele elemento fundamental que é como é que eu me conecto mais, ou o que é que eu tenho que alterar no meu trabalho, de maneira a conectar mais com um bem comum, que no caso a vertente fica claro que é a segurança e a redução da sinistralidade. Isto é, se eu estiver a pensar em tudo o que eu faço e interpretar de tal forma que isto contribui através dos meus relacionamentos, das minhas tarefas e da maneira como eu penso para melhor segurança e para reduzir a sinistralidade, então estaremos a trabalhar no sentido certo. A última página, só para terminar, eu sei que alguns irão para casa e não pensam mais neste assunto, mas para outros que não seja esse o caso,
como é que isto depois em seguida se interpreta? Se vocês repararem, na última página terão, este slide em branco e na prática consiste em transcrever para a coluna do lado esquerdo todas as novas tarefas, as novas, as do diagrama, as do segundo, transcrevem todas e depois param para pensar em cada uma delas e dizem, bom, pensam sobre elas e dizem para que é que isto serve, o que é que isto usa. Se vocês olharem para o que é que o Dr. Artesis fez, reparam que, vou só dizer uma ou duas, quando está a fazer cirurgias, ele agora lembra-se de que usa a sua competência técnica para salvar vidas. Quando vê doentes no consultório, diz que é exatamente a mesma coisa, idem, está a usar a competência técnica para salvar vidas e também porque isto é importante para ele, porque ele gosta de se relacionar com pessoas e até é bom nisso, a relacionar-se. Quando fala com familiares e doentes, a mesma coisa. Gosto de me relacionar com pessoas e até sou bom nisso. Por exemplo, quando está a fazer trabalho de secretário e a escrever casos, aprofunda os conhecimentos, o que em si mesmo já é interessante, e usa para melhorar a vida dos doentes e por aí fora. Se vocês repararem, na primeira coluna, a coluna da esquerda, é só transcrever o que colocaram no diagrama, como é que o vosso trabalho deveria ser. Deste lado, não é mais do que um exercício de continuar com o nosso artesanato, nomeadamente artesanato mental, que é para eu não me esquecer de qual é que é o significado destas novas tarefas que eu estou a introduzir, que quero vir a fazer. Bom, naturalmente que a consequência disto será fazer um plano. Em seguida, fazer um plano. Isto é o vosso trabalho. Em seguida, fazer um plano para refletir sobre o trabalho. O que é interessante no diagrama? Por exemplo, há pessoas que quando fazem um diagrama destes ficam assustadas porque querem mudar quase tudo no seu próprio trabalho. Outras não ficam assustadas quanto isso. Por exemplo, isto só foi interessante se nós conseguimos fazer progredir o trabalho atual para algo mais parecido com aquilo que nós achamos que devemos fazer, que é o artesanato máximo. E depois, já agora, como é conveniente que possamos vir à terra e saber se existem, em geral, alguns constrangimentos que possam impedir a concretização do nosso diagrama, aquele que contém o trabalho tal como nós achamos que devia estar a ser executado, no fundo, para termos alguma ideia sobre como é que devemos lidar com essas circunstâncias. Eu tenho a certeza absoluta que, tal como o Dr. Artesis andou a pensar, vejam a quantidade de vezes que ele escreve aqui, do lado direito, salva vidas, melhora a vida dos doentes, melhora a vida dos doentes. Okay? A quantidade de vezes que ele salva vidas, melhora a vida dos doentes, utiliza as suas competências, relaciona-se com os outros, mas este bem em si mesmo aparece não sei quantas vezes aqui nesta coluna do lado direito. E é completamente diferente de nós estarmos a executar uma função construída por nós, tendo em mente o que é que eu posso mudar nas minhas tarefas, nos meus relacionamentos e naquilo que penso sobre as coisas, tendo em mente não apenas a dimensão utilitária daquilo que eu faço, isto é, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar a mim e à minha família, versus ter uma outra forma de pensar o nosso trabalho, incorporando elementos de relacionamento e de tarefas e de ganhar consciência sobre como é que isso contribui para um fim que é bom em si mesmo. Para mim, a segurança é um desses mesmos fins, que equivalerá aqui no caso do nosso amigo Dr. Artesis, salvar pessoas, melhorar a qualidade de vida delas. E é este exercício que eu gostava de deixar como desafio. Podem levá-lo, nós vamos mandar provavelmente estas apresentações para todos os presentes, podem levá-lo e podem, enfim, desafiar os outros colegas vossos com essas 4 páginas a pensar, enfim, o que é que eu estou cá a fazer e como é que eu, para além de estar a trabalhar porque preciso de viver, como é que eu posso fazer artesanato de tal forma que o meu trabalho tem um significado particularmente diferente do que um mero exercício de inspeção que depois ao fim do mês transforma em dinheiro que eu levo para casa. Passando às conclusões. Enfim, só uma nota. Estou em tempo, tenho mais 2 minutos, não tenho? Tenho. Eu diria que é uma verdade lá para Alice que o trabalho é uma parte fundamental da nossa existência. Nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. E eu não me conformo com pessoas que trabalham unicamente para receber o ordenado ao fim do mês. Não me conformo com essas pessoas. Acho que o tempo que lá que passamos, aquilo não pode ser só para receber o dinheiro. Passamos lá tantas horas da nossa vida
que não pode ser só isso. Portanto, fazer artesanato pode ajudar-nos a libertar-nos. Não significa que vamos acabar com esta dimensão utilitária do nosso trabalho, não vamos acabar com ela, vamos é somar-lhe outras componentes para tornar alguma experiência muito mais rica. Portanto, é possível as pessoas mudarem o seu próprio posto de trabalho, conferindo-lhe um significado social muito maior do que aquele que lhe conferem hoje em dia, e o artesanato do trabalho pode ser um elemento para se atingir essa finalidade. Quanto mais finalidades nós tivermos no nosso trabalho, mais o trabalho será interessante em si mesmo. Como tal, é possível que cada um exerça este artesanato criando um trabalho um pouco mais amplo do que uma mera utilidade, tal como as empresas podem ser apenas utilitárias ou podem ser mais integrais. Eu diria que se nós fizermos um trabalho de artesanato de trabalho muito mais forte, com toda a certeza isso vai refletir-se na forma como interagimos com os destinatários do nosso trabalho, sejam eles destinatários internos, eu trabalhar com outros, sejam os nossos clientes. Com toda a certeza que isso vai acontecer, um pouco à imagem daquilo que o nosso tratador do nosso tratador de animais no jardim zoológico faz e que o nosso Dr. Artésios faz nas suas atividades enquanto cirurgião. Enfim, eu diria que se é sabido que as empresas têm muito a fazer na construção de uma imagem favorável do trabalho da inspeção, eu diria que isso só por si não chega. Isso não retira a responsabilidade de quem se dedica efetivamente no seu dia-a-dia a este trabalho, não lhe tira essa responsabilidade de fazer o artesanato de tal maneira que isso faz com que o trabalho seja realmente importante e significativo para si próprio e que consiga transmitir isso para os clientes com quem trabalha no seu dia-a-dia. Muito obrigado por não se terem deixado dormir. Obrigado.